Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no último domingo ouvimos a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Nosso Senhor disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Aprendemos que o jugo é símbolo da cruz. Para alcançar o descanso, o repouso eterno, é necessário que nós renunciemos a nós mesmos todos os dias, tomemos a cruz e passemos a seguir os passos de Jesus. Chegará ao descanso, ao repouso eterno, aquele que toma a sua cruz e segue fielmente os passos do Mestre Jesus. Em segundo lugar, ainda tendo presente o jugo como símbolo da cruz, reconhecemos que Jesus se apresenta como o Sirineu. Assim como Jesus foi ajudado por Sirineu a carregar a pesada cruz, Cristo quer cruzar a nossa vida para ajudar cada um de nós e todos nós a carregar a nossa cruz. Por isso ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está indicando que ele se apresenta como Sirineu para caminhar conosco e ajudar cada um de nós a tomar a nossa cruz e seguir. Nessa perspectiva é que nós meditamos o Evangelho do domingo passado, reconhecendo a proximidade de Deus. Deus está sempre próximo de nós. Na liturgia deste domingo, o 15º domingo do tempo comum, iniciamos a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. O capítulo 13 é o capítulo das parábolas sobre o reino dos céus. E nós começamos a leitura do capítulo encontrando a primeira parábola sobre o reino dos céus, a parábola do semeador. Trata-se de uma parábola conhecida. Nós sabemos que o semeador é Deus, que a semente é a palavra e também o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, o Verbo divino que se fez carne. Nós podemos olhar a parábola na perspectiva existencial. O que significa olhar a parábola na perspectiva existencial? Nós reconhecemos que as situações apresentadas por Jesus na parábola, elas retratam as situações da vida humana. O que Jesus está ensinando na parábola? Que nós, em diferentes etapas da vida, nos identificamos com uma das situações citadas por Cristo. Há momentos que nós somos como a semente que caiu à beira do caminho. Em outra etapa da vida, somos semelhantes à semente que caiu em terreno pedregoso. Em outro momento da nossa história, somos mais parecidos com a semente que caiu no meio dos espinhos. Em outro momento, nós somos semelhantes à terra boa. Portanto, se a parábola retrata a situação existencial do homem que caminha sobre a face da terra, em primeiro lugar, a pergunta que nós devemos fazer à luz do Evangelho é: qual
dessas situações, hoje eu me identifico mais. Eu estou mais parecido com a semente que caiu à beira do caminho, com a semente que caiu em terreno pedregoso. Estou mais parecido com a semente que caiu no meio dos espinhos, ou estou mais parecido com a terra boa? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Como nós estamos acolhendo a palavra de Deus que é lançada sobre os nossos corações? Ao mesmo tempo que nós reconhecemos que podemos, em diferentes etapas da vida, se identificar com uma das situações elencadas, nós aprendemos com o ensinamento de Jesus que a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Primeiro, o semeador é Deus, e Deus está sempre lançando a semente. Deus não se cansa de lançar sobre os nossos corações a semente. Nós também aprendemos com a parábola que não devemos desanimar. A palavra de Deus que deve cair nos nossos corações é a mesma palavra que nós devemos anunciar. E nós devemos confiar no poder transformador da palavra de Deus. Jesus está dizendo que a semente vai produzir 100, 60, 30. A parábola está indicando o poder extraordinário da palavra de Deus. A palavra de Deus pode produzir bons e abundantes frutos. Nós não devemos, assim como Deus, nos cansar de lançar a semente e de confiar, acreditar no poder transformador da palavra de Deus. É essa reflexão que eu quero propor neste domingo. É necessário que nós resgatemos a confiança no poder transformador da palavra de Deus. Porque na era das fake news, nós podemos transferir essa desconfiança à palavra de Deus. O que acontece conosco na era da fake news? Quando você recebe uma notícia, você logo pensa: será que de fato isso aconteceu? É verdade ou é fake news? Hoje nós recebemos as notícias e ficamos com dúvida se realmente aquilo que recebemos aconteceu ou não. Ou ainda, na era da inteligência artificial, nós recebemos vídeos, recebemos imagens e ficamos com receio. Isso é IA ou realmente essa imagem corresponde à realidade? Nós estamos na era da desconfiança. Nós estamos vivendo na era da incerteza. Nós não sabemos o que é verdade e o que é mentira. O que realmente aconteceu ou é uma montagem feita pela IA. Essa relação de desconfiança que nós estabelecemos na vida social, ela pode ser transferida para a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus, mas como estamos imersos nesse mundo da desconfiança, da instabilidade, nós acolhemos a palavra de Deus, mas olhamos para a palavra de Deus com a mesma desconfiança. Será que de fato Deus cumpre? Deus é fiel à sua palavra? Ou Deus não vai cumprir o que Ele prometeu? A palavra não é de fato aquilo que ela está anunciando. Ela não vai realizar realmente aquilo que ela está prometendo. Nós podemos transferir para a nossa relação com a palavra de Deus a mesma desconfiança. Porque nos dias de hoje, os homens já não honram mais o fio do bigode. E isso é transferido para a relação com a palavra de Deus. Nós imaginamos que Deus, ou que a palavra de Deus, também vive essa mesma relação de desconfiança. De alguém que dá a palavra, mas depois volta atrás, porque não honra a palavra que foi dada. Portanto, é necessário que nós peçamos a Deus nesta missa a graça de resgatar a confiança na palavra de Deus. E a mensagem que eu gostaria de deixar é preciso fiar-se na palavra de Deus. Fiar-se, confiar, acreditar na palavra de Deus. Deixar de olhar com desconfiança para a palavra do Senhor. Ouçamos novamente o que disse o profeta Isaías na primeira leitura. O profeta está falando que a palavra de Deus, ela é enviada, ela é comunicada e ela não volta sem produzir os frutos. O profeta disse: assim como a chuva e a neve descem do céu
e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Fiar-se na palavra de Deus, confiar verdadeiramente na palavra do Senhor. Quantas vezes nós valorizamos mais a palavra do homem em detrimento da palavra de Deus? Nós confiamos muito mais no poder destruidor da palavra do homem do que no poder edificador da palavra de Deus. Você dá mais credibilidade para o que ouviu dos homens do que para o que ouviu do próprio Deus através da sua palavra. Quando é que a palavra do homem tem um poder sobre a sua vida? Quando você permite. Quando é que uma palavra de maldição pode amaldiçoar de fato a sua vida? Quando você permite. Do contrário, nenhuma palavra, e até mesmo a palavra de Deus, até mesmo a palavra de Deus, porque Jesus está falando sobre isso no Evangelho também. Por isso que Jesus diz: alguns ouvem, mas não escutam a palavra. O que Jesus está dizendo? Não se abrem à palavra. Quando é que a palavra tem um poder sobre a nossa vida? Quando nós permitimos. Pode jogar maldição, pode falar o que quiser. Se nós não abrimos o nosso coração para receber essa palavra, ela não tem poder sobre a nossa vida. Assim também com a palavra de Deus. Se nós não abrimos o nosso coração e não confiamos verdadeiramente na palavra de Deus, ela não vai produzir os frutos que ela pode produzir em nossa vida. Portanto, pensemos, se nós realmente estamos nos esforçando para ser essa terra boa que acolhe a palavra de Deus, se nós confiamos na palavra de Deus, se nós acreditamos no poder transformador da palavra de Deus, que espécie de relação nós estabelecemos com a palavra de Deus? Ouvimos e acolhemos no coração essa palavra? E termino citando a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. São Paulo está dizendo: os sofrimentos desta vida não se comparam com a glória que Deus reservou para os justos. É palavra de Deus, através dos lábios de São Paulo. Passamos pelos sofrimentos, mas aqueles que permanecem, vivendo a palavra de Deus, esses vão contemplar essa glória e receberão a coroa da vida eterna. Vamos pedir a Deus a graça para que nós possamos confiar verdadeiramente na sua palavra e que nos esforcemos para ser este terreno bom, onde a palavra de Deus é lançada e produz bons e abundantes frutos.